Abre comigo, por favor, livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia, hein? Eu venho aqui tem 10 anos, tem gente que não tem uma Bíblia até hoje. Neemias 8, 10, acharam ou não? É mais ou menos o 8º ou 9º livro da Bíblia. Bem no inicinho. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Posso ler? Você não vai achar mesmo, eu vou ler. Eu vou ler um pouquinho antes para ficar mais fácil para a gente entender. Não, pode ser no 10 mesmo. Depois acrescentou: voltem para casa, façam uma refeição muito abundante, bebei vinhos, sejam generosos, enviai porção aos que não têm nada, porque hoje é um dia consagrado ao nosso Deus. Não precisam jejuar, pois a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem um desejo enorme de felicidade. Por isso, há milhares e milhares de anos, o assunto alegria é tratado no meio da humanidade. A Igreja Católica tem no seu cânon romano mais de 20 mil santos canonizados. E muitos desses santos trataram da alegria. Quem tratou da alegria? Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Quem tratou da alegria com maestria? São Francisco, que ficou muito conhecido também pelo famoso sermão da perfeita alegria que ele fez ao Frei Leão, o seu fiel escudeiro. A Bíblia trata da alegria mais de 100 vezes. Você vai encontrar alegria em Abraão, em Moisés, Elias, Eliseu, Esté, Judite, Jeremias, Isaías, Ezequiel. João Batista falou de alegria, Zacarias falou de alegria, Nossa Senhora cantou o cântico de alegria, Isabel falou de alegria, Jesus falou de alegria, os Atos dos Apóstolos tratou de alegria, Paulo tratou de alegria, Silas, Barnabé. O livro do Apocalipse trata 8 vezes da alegria. Mais de 100 vezes a Bíblia trata da alegria. O Papa João Paulo II escreveu sobre a alegria. O Papa Bento XVI escreveu sobre a alegria. E quando o Papa Francisco iniciou seu pontificado, lançou uma encíclica sobre a alegria. Nossa Senhora tratou da alegria em Fátima, em Lourdes, em La Salette, em Guadalupe, em Guarabandal, em Medjugorje. Nossa Senhora tratou da alegria no tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nossa Senhora tratou da alegria naquele livro do Padre Gobi sobre a mensagem aos filhos prediletos, o livro do Cenáculo. Portanto, os místicos, o santo, a Bíblia, a igreja, o magistério, nos papas, a Virgem Maria, todas essas pessoas trataram sobre a alegria durante esses anos. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é. Nossa, eu achei horrível. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é. Esse texto que nós escolhemos hoje, Neemias 8, 10, dá um nozinho na nossa cabeça. Eu vou explicar. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, junto ao exército da Babilônia, invadiram Jerusalém, a cidade sagrada. Houve uma carnificina, o templo foi destruído, muitas pessoas foram mortas, sacerdotes foram assassinados, e aquele povo que Deus amou na Bíblia, o povo de Israel, perdeu tudo e foi embora 2.000 quilômetros para o Egito, onde esse povo vai sofrer lá 70 anos, o que a Bíblia chama de Babilônia, de exílio. Nesses 70 anos, o Salmo 137 vai contar uma história de 70 anos de muita dor, muita dor, muita dor. Então Deus usa do governador Ciro para tirar esse povo da escravidão, para fazer esse povo voltar para casa 70 anos depois. Só que quando eles chegam 70 anos depois em casa, eles acham uma cidade fantasma.
Por que uma cidade fantasma? Porque 70 anos atrás a cidade foi saqueada. Quase 2 milhões de pessoas foi levado para o exílio babilônico. E lá no exílio babilônico foram 70 anos. E depois de 70 anos você encontra um cenário de guerra. As casas estavam destruídas, o templo estava destruído, ainda havia restos mortais, caveira, ossos espalhados pela praça, a lembrança de morte, de sangue, de sacerdotes mortos, de bebês que foram arrancados dos peitos das suas mães. Quando eles olharam aquela cidade arruinada, a Bíblia diz que por volta de 6, 7 horas da manhã, aquela multidão começou a chorar, 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 chorar. Qual era o sentimento daquele povo? Como que a gente vai reconstruir 70 anos depois nossas casas, nossa cidade e nossos sonhos? Então, a Bíblia diz que enquanto eles choravam, por volta das 6 horas da manhã, o sacerdote Esdras começa a ler o livro da lei, para que aquele povo relembrasse da Torá. E então ele começa a ler, e o povo vai chorando, chorando, chorando. A Bíblia diz que já era mais ou menos hora do almoço, por volta de meio-dia. Esse povo está olhando para uma cidade fantasma e chorando de 6 ao meio-dia, tentando entender como é que eles iam reconstruir aquilo, enquanto escutavam a leitura do livro da lei. Quem me ouve, diga amém. Então, por volta de meio-dia a 1 da tarde, a Bíblia diz que o sacerdote Esdras fecha o livro da lei, e então se levanta esse homem aqui, chamado Neemias. E ele diz: cala a boca todo mundo, parem de chorar agora, enxuguem as lágrimas de vocês, façam festa, bebam vinho, matem um novilho, chama os seus parentes, porque eu garanto a vocês que a alegria do Senhor será a vossa força. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Diga comigo: a alegria do Senhor será a minha força. Bate no seu peito e diga: a alegria do Senhor será a minha força. Por que eu falei que eu ia dar um nó na sua cabeça? O que tem a ver alegria com força? Nada. O contrário de alegria é tristeza. Acima de alegria tem o quê? Não sei. O contrário de força é fraqueza. Acima de força tem o quê? Não sei. Matematicamente, no português, alegria não pode dar força, porque são duas coisas que não têm ligação entre si. Então, como é a mesma coisa de eu chegar aqui e dizer para você assim: grita que o seu joelho fica bom. O que tem a ver gritar com o joelho doendo? Nada a ver. Fala para quem está do seu lado: alegria e força não tem nada a ver. Fala para quem está do outro lado: alegria e força não tem nada a ver. Olha para mim, só que tem. E eu quero ensinar isso para você nessa noite. Você dá glória a Deus? Tá. A tradução da palavra alegria tem 3 significados, e não dá para você separar um dos 3 e escolher. Para você entender o que é alegria, você tem que montar o quebra-cabeça dos 3. Primeiro significado da palavra alegria é em aramaico. Alegria em aramaico é shidel. Diga comigo. Não, horrível. Dá uma dobradinha na língua, faz shidel. Faz shidel. Diga comigo. Alegria em aramaico é shidel. Não, pode ser melhor. Alegria em aramaico é shidel. O que é shidel? É a pessoa que está passando por um sofrimento enigmático. A tradução é essa mesmo. Sofrimento enigmático. O que é um enigma? É uma coisa que você não sabe como sair dele. E o que é sofrimento? É uma coisa que você está passando que você não sabe de onde veio. Ou seja, você está passando por uma coisa que você não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Porque você está dentro do enigma, você não sabe qual é a saída. E isso no aramaico é shidel. É alegria. Eu quero que você decore. Diga para quem está do seu lado: alegria em aramaico é shidel. O que é shidel? Diga comigo: sofrimento enigmático. O que é sofrimento enigmático? É uma coisa que você está passando, que você não sabe de onde veio.
Você é inocente, está sofrendo sem ter causado esse sofrimento, e o pior de tudo é que você não sabe para onde vai, porque você está dentro do enigma, você não tem a resposta desse sofrimento. Quem me ouve, diga amém. O segundo significado da palavra alegria é em hebraico. Em hebraico é shidali. Diga comigo, shidali. Diga comigo, shidali. Alegria em hebraico é shidali. Horrível, alegria em hebraico é shidali. O que é shidali? Você que está sofrendo num sofrimento enigmático, sem saber de onde veio nem para onde vai. O shidali, você que está sofrendo, resolve se juntar ao seu irmão para não sofrer sozinho, e junto com seu irmão, os dois querem se juntar a Deus. Ou seja, é um sofrimento a três. Você, alguém que está sofrendo também, e os dois querem sofrer com Deus. Quem me ouve, diga amém. Então vamos recapitular. Diga comigo, alegria em hebraico é shidali, que significa me unir ao irmão e com o irmão a Deus. Terceira tradução da palavra alegria é no grego. Diga comigo, chairo. Chairo. Fala para quem está do seu lado, chairo. Chairo. Então diga comigo, alegria no grego é chairo, que significa uma força que vem do alto quando você decide ser feliz. Diga comigo, uma força que vem do alto quando você decide ser feliz. Eu comecei a pregação dizendo que alegria não tinha nada a ver com força, amém? Disse que eu ia desatar esse nó, embora eu não sou a desatadora dos nós, amém? Mas eu disse para você que para você entender a alegria, você teria que juntar os três significados, amém? Então prepara para aplaudir, segura o seu coração, segura, respira, respira. Quando você está passando por um sofrimento que você não sabe de onde veio, e você não sabe para onde vai, porque é um sofrimento cheio de enigmas, isso é shidel. Então, ao invés de ficar em casa, você decide se juntar aos seus irmãos, para junto com seus irmãos louvarem, bendizerem ao Senhor e publicar as suas maravilhas. Isso é shidali. Há um poder tão sobrenatural que isso cria shidek, chairo, e o resultado de chairo é força. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado, a alegria do Senhor será a sua força. Vou repetir, não vou repetir, você não entendeu. Eu falei que a alegria tem quantos significados? Tá. Vamos usar um exemplo, tá? Quando você está passando por um sofrimento que você não sabe de onde veio nem para onde vai. Pandemia. Isso é shidel. Então, ao invés de ficar, eu vou morrer, a vacina, eu vou morrer. Você resolve tirar a bunda da sua casa, pegar sua máscara e vir unir o seu sofrimento aos irmãos. E junto com os irmãos a gente decide olhar para Deus e dizer, tu és santo, tu és maravilhoso, bendito seja o teu nome. O nome disso é shidali, shidali. Quando você faz isso, quando você está num sofrimento enigmático, e você se une aos irmãos, e junto com os irmãos se une a Deus. Quando você faz isso, isso produz um poder sobrenatural chamado chairo, e a tradução de chairo é força. Então, alegria é alguém que está sofrendo, resolve não sofrer sozinho, e sofrendo em dupla, resolve glorificar a Deus, e glorificando a Deus, Deus responde com força. Pode aplaudir.
Diga para quem está do seu lado: a alegria do Senhor será a vossa força. Tá. Eu vou te dar um exemplo do Novo Testamento para ficar mais fácil. Quem aqui conhece o famoso texto bíblico de Paulo e Silas na prisão? É Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha para mim que eu vou te contar. A Bíblia diz que mais ou menos umas 6 horas da tarde, Paulo e Silas foram presos. Foram espancados. A Bíblia diz que eles estavam nus. A Bíblia diz que eles estavam com fome, com frio, com sede, com chagas abertas. Eles não fizeram nada de errado. Já era quase meia-noite e eles estavam só a bagaça da bagaça. Como é que é o nome disso? É shidel, é um sofrimento enigmático. Eu estou sofrendo, nem eu sei por que eu estou sofrendo. Só que a Bíblia diz que à meia-noite Paulo resolve se amparar em Silas, e Silas resolve se amparar em Paulo, e a Bíblia diz que os dois resolvem pular, dançar, glorificar, rejubilar, louvar e bendizer a Deus na cadeia. Qual que é o nome disso? Shidel. A Bíblia diz que à meia-noite os dois, um deu a mão ao outro, o outro deu a mão ao outro, e começaram a candelabashura e cantar, oh glória, pelados. A Bíblia diz que eles estavam com fome, com frio, com sede, sangrando, pelados, meia-noite, e começaram: louvado seja. Um louvando sozinho é loucura, 2 louvando sozinho é shidale. Um sofre com o outro, e sofrendo juntos, resolveram louvar o... A Bíblia diz que subiu um poder tão sobrenatural até o céu, que do céu veio uma alegria, uma força, que destruiu a cadeia inteira, abalou a estrutura da prisão, as algemas foram arrebentadas, as correntes estouraram, e 70 presos foram soltos, porque a cadeia foi arrebentada. Qual que é o nome disso? Shairo, porque a alegria do Senhor foi a força. Pode aplaudir? Pode aplaudir. Depois que Paulo foi solto, no dia seguinte, ele entendeu que é alegria. E aí ele passou por uma crisezinha de fé. E ele diz: irmãos, eu não estou muito bem não. Está rolando um tal de um espinho na carne, que é como um anjo de Satanás a me esbofetear. É um saco. Esse sofrimento está doendo muito. Mas 3 vezes eu roguei ao Senhor, e o Senhor disse: não vou libertar você, nem curar, basta-te a minha graça. Eu falei: que saco, está doendo, está enchendo o saco, esse negócio não passa logo, eu não sei o que fazer. Aí ele lembrou do que ele viveu com Silas lá na cadeia. Ele diz: é verdade, é por isso que eu sinto alegria na perseguição, na fome, na miséria, no açoite, na traição, porque eu descobri que quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Pode aplaudir, pode aplaudir. Ei, ei! Portanto, qual é a alegria verdadeira? É aquela que brota do caos. Eu vou explicar para você o que é caos. Nós temos na Igreja Católica um conceito de profecia um pouco errôneo. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tem um carro e você troca esse carro por um outro melhor, isso não é bem uma profecia. É só uma vitória que Deus te deu. Amém? O que é uma profecia? Pergunta para quem está do seu lado. Pergunta para mim. Horrível, abra a boca aí, pergunta para mim. Profecia é quando você tem um carro batido, com 2 parcelas atrasadas, com o seguro vencido, quando esgotaram as possibilidades de achar saída. É shidel, um sofrimento enigmático. Você resolve não se entregar, você se levanta, está a pé,
está desempregado, o carro está batido, você não sabe o que fazer, tem cobrador na sua porta, e você então se une aos seus irmãos e começa a glorificar, e glorificar, e glorificar, e glorificar, e glorificar, e há um poder tão grande que o Senhor diz: seu carro está batido com 2 parcelas atrasadas, mas eu vou abrir uma porta e vou te dar um novo. Se você não quer um carro novo, eu mesmo aplaudo, porque eu estou precisando. Profecia nasce quando não há mais possibilidades de reações humanas. Alguém me ouve? Eu estava numa casa de R$1.000, agora eu passei por uma de 2. Uhul! Isso não é profecia, é só vitória. O que é profecia? Profecia é quando você está numa casa com aluguel atrasado, porque não está conseguindo pagar nem a de 1.000. E o Senhor diz: e se eu aproveitar esse caos e dizer que eu vou abrir a porta da chave de um apartamento para você? Aí você vai dizer: como? Ele dizia: se tiver um sofrimento enigmático, tirar a bunda do sofá, vir para a paróquia, se unir aos seus irmãos e começar a glorificar, bendizer e proclamar suas maravilhas, que é Shidali, haverá um poder tão sobrenatural, que é Shairo, que uma força vai explodir uma cadeia, pá! E alguém vai dizer: apareceu uma oportunidade de eu te vender do jeito que você precisa o apartamento que você sonhava. É isso. Esse pregador está igual o pastor falando de carro novo e apartamento. Gente, foi o exemplo que veio na minha cabeça agora. Você quer falar de câncer, de doença, de vacina? Azar é seu, cada um. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou dando exemplo do que é. Amém? Eu estou pregando para gente inteligente, me ajuda aí. Burra já basta, deixa para lá. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Quando é que nasce uma profecia de alegria? No meio do caos. 2 milhões de pessoas chorando, olhando para uma cidade de fantasma, 70 anos dizendo: e agora como que a gente vai reconstruir? Neemias disse assim: pode ficar feliz. Começa a glorificar a Deus, vamos dar as nossas mãos e vamos para cima, que haverá um poder tão sobrenatural que a alegria vai se transformar em força. Gente, com 4 anos, eles reconstruíram a cidade inteira. Fala para quem está do seu lado: 4 anos reconstruíram a cidade inteira. E tem político que em 4 anos não consegue terminar uma ponte. A Bíblia diz que em 4 anos eles reconstruíram uma cidade inteira. Mas havia uma profecia sobre eles: não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a força de vocês, mesmo na dor, na lágrima. E foi doído. Se você ler Neemias 4, a reconstrução da cidade, você vai ver que enquanto eles enchiam o carrinho de mão, a padiola, de tijolo, de escombros, de pedaço de viga quebrada, a Bíblia diz que eles tinham que orar de dia e de noite. Eles tinham que orar com a mão e trabalhar com a outra, porque as próprias pessoas que estavam do lado deles semeavam palavra de desânimo. Dizia: vocês não vão conseguir, você não vai sair desse câncer, você não vai tirar o seu marido do adultério, não vai valer a pena, fecha esse negócio mesmo, já acabou mesmo, a pandemia já quebrou você, não insiste nessa padaria não, já não deu certo não. E alguém tem que bater no peito e dizer: cala a boca, porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Ele deu, Ele tirou, santo é o nome do Senhor. E aqui vai um recado para você: se o emprego que você tem foi Deus que te deu, se o negócio que você começou foi uma porta que Deus abriu, se o lugar que você está trabalhando, estudando ou fazendo estágio foi Deus que te deu, São Paulo escreveu aos Tessalonicenses capítulo 2 e diz que o Deus que iniciou a obra, Ele é extremamente capaz de dar acabamento na obra que Ele mesmo começou. Se quem te deu foi Deus, ninguém tira de você. Se foi porta que Deus abriu, ninguém fecha. Ninguém fecha. E
E esse é o tema da nossa semana de avivamento. Quem lembra segunda-feira? É Tobias 12:20. Bendizer ao Senhor, diga aleluia. E proclamar as suas maravilhas, diga aleluia. O nome disso nessa noite é alegria. Alegria, quando eu entrei na renovação carismática, era tratado como jubilar ou rejubilar. Alguém dizia, fica de pé, levanta os seus braços, vem louvar, encher este, vamos rejubilar. E a gente, desde o nascer ao pôr, e a gente ora. Qual é o nome disso? É um monte de gente que está sofrendo, sem saber por que está sofrendo, Shidel. Mas resolve vir para o grupo de oração e junto com os outros glorificar a Deus, Shidale, e volta para casa cheio de chairo, de força. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Pergunta para quem está do outro lado, você está entendendo ou não? Eu fiz aqui algumas considerações, para eu gastar o tempo que eu tenho. Então a primeira consideração, profecia nasce no meio do caos. Alegria nasce no meio do caos. Quando não há mais possibilidades de achar saída, quando tudo parece perdido, o Senhor vem e diz, eu vou fazer. Aí você me pergunta, por que ele espera até os 45 do segundo tempo para dizer que vai fazer? Porque ele não cede a glória dele para ninguém. Se fosse aos 40 do segundo tempo, quem fez foi você. Mas aos 45 ou no acréscimo, só ele pode fazer. Então talvez hoje você está vivendo um sofrimento enigmático. Talvez nessa pandemia você está no pior momento da sua vida. E parabéns que você veio para cá, porque nós temos os mesmos problemas que você, aleluia. E junto com você nós vamos glorificar a Deus e louvá-lo e bendizer e proclamar as suas maravilhas, aleluia. E você sairá daqui cheio de força, aleluia. E o nome dessa força é alegria. Por isso que Francisco de Assis, que pregava sobre alegria, dizia que a alegria é um exorcismo. Não tem capeta, não tem demônio, não tem invejoso, não tem olho gordo, ninguém consegue ficar perto de uma pessoa feliz. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então eu quero convidar hoje, ao você voltar para casa, não abra mais a boca para reclamar nem amaldiçoar, amém? Só abra a boca para glorificar. Recebeu o emprego, santo é o nome do Senhor. Foi demitido, santo é o nome do Senhor. Recuperou da saúde, santo é o nome do Senhor. Está doente de novo, santo é o nome do Senhor. Só abra a tua boca para glorificar e profetizar e bendizer e afirmar. Eu não estou falando de pensar positivo, isso aqui não é técnica. Eu estou falando de proclamar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, aleluia, aleluia. Então você começa a dizer, ele é santo. Se é assim é porque ele não quis, então ele está preparando outra coisa, porque ele abre porta e ninguém fecha, ele é aquele que fecha e ninguém abre, ele é a raiz de Davi, ele tem nas suas mãos a chave, a sua destra, então ele é poderoso, onipotente, onisciente, Deus forte, admirável, conselheiro, Pai das gerações futuras, e santo, e santo, e santo, e santo, e santo, e santo, e santo. E aqui existe um outro mistério, me pergunta qual é. Outro dia eu fiquei me perguntando, por que todo mundo manda a gente ficar adorando a Deus, glorificando a Deus? Deus, Ele é Deus. Então tudo aquilo que a gente faz não aumenta a sua divindade em nada. Você pode passar a vida inteira sem dar um glória a Deus, não vai mudar em nada, porque Deus é Deus. Então para que a gente tem que louvar a Deus? Para que a gente tem que glorificar a Deus? Para que a gente tem que adorar a Deus? Se a gente passar a vida inteira sem adorá-lo, Ele não vai deixar de ser Deus, não vai diminuir nem aumentar em nada. Porque quando você glorifica a Deus, exalta a Deus, bendiz a Deus, isso sobe, diga aleluia. Quando chega nele, ele que não precisa de nada disso, diga aleluia. Faz tudo isso voltar para você em forma de força. Por quê? Porque o catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano nasceu para
conhecer a Deus, amar a Deus e adorar a Deus. Quando você louva ao Senhor, não é Ele que é beneficiado, Ele é Deus. É você que recebe de volta uma unção sobrenatural capaz de destruir a cela e uma cadeia inteira, como aconteceu com Paulo e Silas. O seu louvor destrói câncer, o seu louvor destrói doença degenerativa, o seu louvor destrói parede na sua frente, o seu louvor faz carro estragado funcionar no meio da BR, o seu louvor faz você sem gasolina ainda andar mais 30 quilômetros numa região que não tem posto. A medicina não explica isso, a ciência não explica isso, os ateus não explicam isso, os agnósticos não explicam isso. Nós explicamos: o louvor liberta. O louvor liberta. Só abra a boca agora para dar glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Foi descer a escada. Oh glória, oh glória, aleluia. Aí você vai dizer: Moisés é doido. Doido não, um sofrimento enigmático, unido a você para dar glória a Deus. Vou para casa mancando e cheio de alegria. O nome disso é força. Alguém aqui conhece a história do rei Ezequias, que está em Isaías capítulo 38? A história é linda. A Bíblia diz que Isaías foi na casa dele e falou: então, eu vim aqui porque Deus mandou você acertar o seu testamento, porque tu vai morrer. Ô visita abençoada, hein? Imagina eu ir lá na sua casa e dizer: então, não vou demorar muito não, só vim dizer que tu vai morrer. A Bíblia diz que Isaías saiu da casa do rei Ezequias. Diga amém. Amém. O que você faria nessa hora? Parece os programas de televisão de São Paulo. Ele tinha tantos sonhos, tanto projeto. Ele era tão bom, ele começou o inglês. Agora que ele ia trabalhar, como que ele morreu? Os programas que vocês assistem é desse jeito. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, como bom judeu, foi lá na parede e começou a chorar compulsivamente. E fez a seguinte oração: Senhor meu Deus, eu te sirvo desde a minha juventude, gastei os meus anos até o meu cabelo branco, só de glorificar o teu nome e te servir na tua casa. Eu não aceito a sentença de morte, eu não aceito. A Bíblia diz que quando ele terminou a oração, o Espírito do Senhor tocou no profeta Isaías já no caminho e falou: volta lá, diga para ele que a gente errou as contas e que ele acabou de ganhar mais 15 anos de vida. Diga comigo: um sofrimento enigmático, sofrido em comunhão e com Deus, produz força, e a alegria do Senhor será a minha força. Fala isso para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. A alegria do Senhor será a sua força. Outra consideração que eu queria ainda, nos tempos que eu tenho, é que então nós acabamos de concluir que alegria e felicidade é um posicionamento, é uma decisão pessoal. Certo? Se você recebeu hoje um diagnóstico de câncer, você tem duas saídas: já voltar para sua casa com câncer e depressão, porque você já volta sabendo que pode morrer, então você já está duplamente caminhando para morrer. Ou você pode pegar o diagnóstico de câncer, passar no sacrário e fazer a oração de Ezequias. Dizer: que história é essa que eu vou morrer de câncer? Que palhaçada é essa? Não.
Não. Então você procura alguém e diz: acabei de receber diagnóstico de câncer. Mas não faz aquela cara de: oh meu Deus, não faz. Eu só vim compartilhar com você e te convidar para nós dois glorificar ao Senhor juntos. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és dono de mim por dentro e por fora. A Bíblia diz que o Senhor controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos. A Bíblia diz que o Senhor me conhece por dentro e por fora, nu ou com roupa. Então eu te peço, Senhor, que a partir de agora o Senhor vai até esse local do câncer, começa a fazer a tua obra, e você vai. É por isso que se você colocar a bunda no sofá da sua casa, você não vai morrer de câncer, você vai morrer de solidão. Mas se você pegar o diagnóstico de câncer e vir sofrer com a gente, e grupo de oração, e missa, e quimioterapia, e usando lenço, e a gente te beijando, te abraçando depois da pandemia, e te amando e dando suporte, a gente vai na sua casa, marca um texto na sua casa, vai no cenáculo, e aí os médicos dizem que você tem 7 meses de vida, e já tem 1 ano e meio, está nascendo cabelo de novo, e um belo dia faz o exame e o câncer desapareceu. E alguém fala: como o câncer desapareceu? Porque a alegria do Senhor é a minha força! Força! É por causa disso que o livro do Eclesiastes diz: não entregue a sua alma à tristeza, porque a tristeza já matou a muito. Entrega a sua alma o que então? A alegria. Eu queria que nessa noite a gente explodisse essa paróquia de louvor e gratidão. Eu queria que o seu glória a Deus ultrapassasse os limites da sua máscara e ultrapassasse os limites da eternidade. Porque ser feliz é uma decisão. Eu trabalho com drogado há 20 anos. Você pode ter um marido alcoólatra e continuar tendo alegria no teu coração. Porque a alegria não depende de estar tudo bem. A alegria é um posicionamento pessoal. Você pode estar passando por uma crise financeira terrível. Você pode ter tido recorrer ao empréstimo bancário na pandemia para não quebrar. E você continua com alegria e com felicidade. A alegria não é fruto de calmaria. A alegria é um fruto de um amadurecimento espiritual. Eu queria que em nome de Jesus você voltasse para casa hoje feliz. Fala para quem está do seu lado: vamos ser felizes? Bora, vamos. Volte para sua casa hoje saltitante. Chega na sua casa hoje assim, quebra tudo. Quando alguém perguntar para você se você vê um passarinho verde, você falou: não, eu descobri que a alegria do Senhor é a minha força. Só abre a boca para dar glória. Moisés, mas eu tenho em casa um parente que sai na sexta-feira e só chega na segunda. Diga para ele: vá com Deus, porque o meu Deus está trabalhando em você. Quem sabe amanhã você vai sair na sexta e chegar na segunda, porque foi dar seu testemunho num retiro renovado. E eu estarei chorando dizendo: eu sabia que Jesus ia pegar você. Eu sabia que Jesus ia pegar você. Não deixe ninguém roubar sua tristeza, amém? Não, não, tem essa alegria, né? Não deixa ninguém, não deixa ninguém roubar a sua alegria, amém? Fala, amém? Não deixe ninguém roubar a sua alegria, amém? E saia daqui hoje louvando e bendizendo, glorificando, louvando, bendizendo, glorificando. Vai contando as maravilhas do Senhor, vai publicando as suas sentenças, os seus juízos, vai contando como a gente abriu o primeiro dia do nosso tríduo, da nossa semana, num processo maravilhoso de dignidade. Porque o fechamento do livro de Tobias, que é o nosso tema, é que depois que Rafael ensinou ele glorificar, bendizer e foi embora, os próximos 2 capítulos, que é do 12 ao 14 de Tobias, é um cântico de Tobite, o pai de Tobias, glorificando, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o pau está quebrando, está dando certo, está dando errado, santo, maravilhoso, blá, 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 blá. Eu duvido se tem demônio num raio de 5 quilômetros capaz de chegar perto de você. Não tem. Glória a Deus.